Boa noite. Obrigado, Tico. Obrigado, André, pelo convite. É sempre um prazer estar aí, embora distante fisicamente, mas o grupo de Perth está sempre no nosso coração. A gente acompanha o crescimento, o aparecimento e o crescimento do grupo de Perth com muito carinho. É um prazer estar aqui e hoje a nossa conversa, como o Tico falou, né, com um título meio que ao avesso, né? Não é a maneira como a gente está acostumado a, a considerar o obsessor. E foi interessante que quando eu fui convidado para fazer essa apresentação e esse título foi me apresentado, eu achei fantástico, porque é exatamente da maneira como eu acho que tinha que ser. E é dificilmente a maneira como a maioria das pessoas vem. E essa vai ser o tom da nossa conversa de hoje. E acredito que todos aqui são privilegiados por estarem presentes nesse encontro, porque vão receber a receitinha caseira, não só de se livrar da obsessão, mas de como evitá-la. E isso é muito útil. A gente começa fazendo uma definição, né, do que é o processo obsessivo, né? A gente vai encontrar isso com uma explicação profunda no livro dos Médiuns. Quem quiser mais informação, no capítulo 23, Kardec divide a obsessão em três tipos, né? Ele fala que a obsessão ela pode ser simples, que é a obsessão que a gente vai mais falar hoje, que é a obsessão que acontece normalmente, que é aquela que o pessoal acaba procurando no centro espírita, né? Mas tem duas mais profundos processos obsessivos que Kardec chama de fascinação e de subjugação. Esses processos, por serem mais profundos, eles talvez necessitem de uma atenção maior, e isso é uma discussão que a gente pode ter, talvez, numa outra oportunidade, porque a gente só tem 30 minutos e o Tico já me roubou 10, né? Então, é um assunto profundo que não dá para discutir muito rápido. Mas o principal, que é a obsessão simples, a gente discute aqui. É interessante que, da definição de Kardec, ele fala que a obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe a uma pessoa. E, geralmente, esse é a definição de um processo obsessivo. Normalmente, é o espírito malfazejo, é o espírito inferior. Essa é a maneira como a gente ouve, né, a ser referido ao obsessor. E na ideia, isso entre os espíritas. Na ideia popular, fica pior ainda, né? Porque na ideia popular é o espírito ruim. Né? E o espírito ruim, por ele ser ruim, ele assusta e é motivo das pessoas quererem se livrar dele o quanto antes, porque, afinal de contas, está atrapalhando a vida da gente. Né? Então, aí a gente vai encontrar aquela pessoa que não necessariamente frequenta o centro frequentemente, né? E, às vezes, a gente ouve as pessoas pensar: nossa, eu preciso ir no centro porque eu estou com o espírito ruim comigo. Ou então, preciso ir no centro porque eu estou obsediado. E aí vai no centro e lá procura encontrar uma maneira de se livrar do espírito, né, ruim. Acontece que, no processo obsessivo, a gente vai ver a ligação de duas mentes. É a ligação do obsessor ao obsediado. São duas mentes que estão em sintonia. E a gente fala que o pobre do obsessor é um espírito mal intencionado, né? É um espírito inferior que tem uma má posição de querer causar o mal, vamos dizer. Só que no processo obsessivo,
ele precisa, para acontecer, de haver a sintonia de mentes. Senão ele não acontece, né? Imagina que o espírito, por pior que seja, ele quisesse obsidiar Jesus, né? Para a gente exagerar o exemplo, né? Ele ia ter trabalho, porque para ele sintonizar com a mente maléfica ou mal intencionada dele, a mente bondosa de Jesus, que nem considera mais essas ideias, ia ser um processo muito difícil, ou seja, ele não acontece. O que acontece, então, por consequência disso, né, se a gente for analisar, a gente tem ligado a nós obsessores diversos com ideias não tão felizes, diversas, que encontram sintonia conosco, com a nossa mente. Porque a gente permite que pensamentos não tão bons ou não tão felizes aconteçam na nossa mente, ou nas nossas emoções, ou no nosso dia a dia, nas nossas reações. E são esses, como a gente fala, esses ganchos que aqueles que teriam má intenção para conosco encontram a maneira de se conectar. O espírito superior não obsidia, ele aconselha, né? E se a gente ouve, ouve, se não ouve, ele fica esperando a vez de a gente ouvir, né? A obsessão acontece com espíritos que têm uma má intenção, porque ele se sobrepõe à vontade da pessoa que está sendo obsidiada, ou seja, não há o respeito ao livre-arbítrio da vontade da pessoa, e o obsessor quer que a vontade dele aconteça. E por isso, nos processos mais profundos de obsessão, isso chega ao ponto dela ser muito forte e a vontade da pessoa que está sendo obsediada foi completamente anulada, né? Nesse andar do processo, né, desses dois espíritos incomuns, a gente vai encontrar, interessante, né, em Kardec, no livro do Médiuns também, a definição de médiuns, né? E ele diz que todos somos médiuns. E a gente costuma achar que médium é aquele que ouve os espíritos, né? E ouvir espíritos, e aqueles que não veem, não ouvem, ou acham que não veem, que não ouvem, não se consideram médiuns. Mas médiuns todos somos, por definição, porque temos sempre um espírito bom a nos aconselhar, a nos inspirar, né? E acontece que nem sempre a gente ouve, né? Como ele fala aqui, todos os homens são médios, todos têm um espírito que os dirigem para o bem quando sabem escutá-los. Isso está também no capítulo 23, no livro dos médiuns. Acontece que a gente, cada um ouve o seu mentor de maneira diferente, né? Então, aquela coisa que para alguns é muito sutil, é aquela vozinha interior, mas eventualmente todos somos médiuns. Considerando a população terrestre, o nosso nível de adiantamento espiritual, a gente poderia também dizer que todos somos obsidiados, de uma maneira ou de outra, todos nós sofremos uma influência ou momentânea ou permanente de algum espírito que não tem uma intenção muito boa. Porque o espírito que não tem uma intenção muito boa é exatamente igual a nós, desencarnado. É a única diferença. Ele está desencarnado. E está, talvez, mal informado a respeito do que ele poderia estar fazendo melhor. Ele gasta o seu tempo aí, né, entre nós. Espero que essa não seja a ocupação de nenhum de nós, né, quando a gente desencarnar, né? Embora a gente não saiba, mas pelo menos a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas, eventualmente, são pessoas como nós, normalmente falando na obsessão comum. O que acontece é que esses espíritos estão por aí, né? E a gente faz conexão com eles porque somos como eles. Nosso comportamento ainda é inferior. A gente ainda dá lugar ao orgulho, dá lugar à vaidade, dá lugar ao egoísmo, que é natural, porque essa é a nossa característica
ainda principal. É necessário observar essas situações, esses momentos onde isso acontece, porque são nesses momentos que a gente abre oportunidade para esses processos obsessivos. Ou seja, se o nosso obsessor se conecta conosco porque a gente está se comportando mal mentalmente, se a gente se comporta melhor mentalmente, a gente vai dar mais trabalho para o obsessor. Ele não vai conseguir mais fazer a conexão que ele fazia como antes. Ou seja, o sentimento inferior nos conecta, verdade? Quando a gente considera o espírito obsessor como espírito inferior, como espírito ruim, ou como espírito que a gente quer se livrar, a gente se livra ou quer se livrar daquilo que a gente não gosta. Ou seja, de certa forma, a gente está mandando, enviando, mostrando para esse espírito um sentimento antagonista, um sentimento não tão bom. E quanto maior for esse sentimento da gente querer se livrar desse espírito, tão mais ele se agarra a gente, porque o nosso sentimento inferior é o que ele se alimenta, é o que ele está buscando, não é verdade? Então, esse processo acaba sendo aumentado ou intensificado pela nossa maneira errada de ver isso. Por isso é brilhante a maneira como esse diálogo de hoje foi intitulado Meu Amigo Obsessor. Porque dessa maneira que a gente deveria vê-lo. Porque se em vez de a gente enviar ódio, talvez a palavra ódio seja um pouco forte, mas é a definição do sentimento, se em vez de a gente enviar ódio para ele, que faz ele grudar na gente, a gente enviasse amor, e aí a obsessão acabando, e o espírito obsediado, não, mas assim eu não consigo continuar nesse processo. E seria o fim do processo obsessivo, e seria o fim de qualquer um outro que, porventura, poderia acontecer. Ou seja, teoricamente falando, no que a gente procura fazer melhor, se a gente procura observar as nossas ações, a nossa posição mental e emocional, que na realidade é, por consequência, o que a gente chama ou fala tanto, o nosso processo de reforma íntima, né, da melhora do nosso ser, da melhora do nosso caráter, esse processo de melhora ele vai longe na maneira como ele nos ajuda no nosso equilíbrio e na nossa evolução. Um deles é esse, né? A gente está menos aberto a influências inferiores, ou influências negativas, porque vibra num nível melhor, numa energia melhor. E aí é menos suscetível a essas influências inferiores. Ou seja, se a gente começar a ver o obsessor, exista ele ou não, como um amigo no sentido de que ele é uma pessoa que nem a gente, que não sabe nem às vezes o que está fazendo, como nós, que erramos sem, às vezes, nem saber que está errando, vai saber lá na frente. Né? E vê-lo com um sentimento diferente, né? Onde a gente, quando ora, né? Quando encontra o nosso momento de oração, cada um encontra um momento diferente do dia ou da noite, né? Alguns antes de dormir, alguns durante o dia. Quando a gente parar para orar, que a gente ore também por esses espíritos e os veja com esse sentimento melhor de que são espíritos que sofrem, porque eventualmente ocupam o seu dia com ações como essa, de estar atrás de qualquer um ou de outro com intenções inferiores. Eles não podem estar felizes dessa forma. E, afinal de contas, essa não é a nossa ocupação, não deveria ser a nossa ocupação no plano espiritual. Né? Que a gente ore por eles e os veja como um amigo que está numa situação não tão boa e que precisa de ajuda. Isso transforma todo esse processo obsessivo, ao ponto de deixar de existir. Né? É interessante que eu não sei que vocês
alguns que já participaram de reuniões mediúnicas, por exemplo, né? Nas reuniões mediúnicas, a gente tem os depoimentos dos espíritos que se apresentam dos médiuns por uma série de razões. E, às vezes, alguns centros espíritas fazem assistência a pessoas que procuram o centro e que se encontram uma dificuldade é só aquela, uma obsessão é só aquela, ou alguns centros fazem tratamentos de passe de obsessão e mandam os nomes com as fichas para a reunião mediúnica, e esses nomes acabam lá e o pessoal, os médios fazem uma análise e o espírito obsessor aparece, né? E ele se comunica. E é interessante que um grande número deles fala assim, mas vocês estão reclamando comigo por quê? Eles me chamam. Eles que me chamam. Às vezes eu estou lá fazendo as minhas coisas e eu sinto essa chamada deles para que eu vá lá e fique com eles. Vocês estão mandando eu sair de lá, mas eles me chamam, como é que eu vou fazer? Isso não sou eu que estou dizendo, são eles que estão falando, que a gente mesmo chama os nossos obsessores em função das nossas más ideias. Quando a gente pensa mal, a gente tem uma série de outras mentes que pensam mal e que vão estar se juntando à nossa para que a nossa ideia cresça 100 vezes. Né? As nossas mentes se unem do plano físico ao plano espiritual constantemente, o tempo todo. Né? Cabe a nós selecionar quais mentes a gente gostaria que ficasse em torno de nós. É lógico que a gente não está num ponto de não pensar mal, mas a gente poderia estar num ponto de começar a vigiar os pensamentos. E quando os pensamentos inferiores, menos felizes, aparecerem na mente, a gente poder identificá-los e dizer, nossa, esse pensamento não é bom não, melhor tirar ele da cabeça. E pronto, e acaba com ele antes de iniciar qualquer outra conexão, qualquer outra ideia. Né? É como a gente fala, né, que o suicida ele começa com uma ideia, e essa ideia cresce em função das outras associações de outras ideias que vão crescendo, e essa ideia absurda que era no início acaba sendo uma ideia que talvez isso acho que seja uma boa ideia. Isso é um processo obsessivo, onde a ideia absurda passa a ser para a pessoa uma ideia que começa a fazer sentido, completamente absurdo. Os outros em volta o veem fazendo uma coisa absurda, mas a pessoa que está fazendo acha que está fazendo uma coisa normal, porque já está com uma influência tão grande que deturpa a razão e ele não mais consegue julgar o certo do errado. Então é importante que a gente comece a pensar sobre isso e comece a ver o obsessor, se é que ele está se associando a nós ou não, como um amigo, né? Não tentar se livrar dele, mas tentar auxiliá-lo, seja através das nossas preces, seja através do nosso envio de boas energias, de energias de amor, como quer que vocês saibam fazer, para mudar esse processo. Né? É lógico que vão haver questões mas e aí aquele negócio do espírito que estava comprometido conosco de uma vida passada e de uma dívida passada, e existem milhões de razões pelas quais espíritos se associam a nós, e algum desses casos geram esses processos obsessivos mais profundos que vêm desde o berço. Isso é um caso onde vai precisar, talvez, haver uma intervenção maior, espiritual, com auxílio da espiritualidade maior e com a permissão do merecimento, né, divino, para que o processo melhore, mas isso é um outro processo. Mas, de qualquer forma, enquanto a gente ainda está dono dos nossos pensamentos, a melhor maneira da gente se manter em equilíbrio e evitar esses processos de influência inferior é manter a mente sã. Manter a mente sã, embora a gente saiba, mas eu não sou Jesus, né? Muita gente fala isso, mas negócio de mente que não pensa mal, né? É de se fazer do espírito superior. Né? A gente ainda não é um espírito superior, mas está a caminho, né? Eventualmente, algum dia vai ser. Né? Então, tem que começar de algum lado. E se a gente está buscando
uma vida mais equilibrada, uma melhor condição de vida, o começo é na mente, né? Mente sã, corpo são. A gente vai evitar doenças, vai evitar o mal físico, o mal espiritual, o mal moral, apenas pela vigilância dos nossos pensamentos, né? A recomendação de Jesus era clara, né? Amai os vossos inimigos. Ele não disse que os inimigos precisavam ser encarnados, né? Inimigo em geral, porque a inimizade não faz sentido. À medida que a gente cresce moralmente, espiritualmente, a gente vai entendendo que não tem espaço para esse sentimento de inimizade, né? Não faz sentido. A gente precisa entender o que é o amor incondicional e começar a colocar ele em prática, né? É a receita da felicidade. E não vai ter outra escapatória. A vida vai levar o tempo que vai levar para nos ensinar isso, até que a gente aprenda que é por aí. Esse é o caminho, né? E o espírito obsessor, vamos dizer assim, né? O nosso amigo obsessor não escapa disso, né? Se ele é alguém que tem sentimento inferior para conosco, antagonista, é o inimigo, né? Vamos amá-lo de uma maneira ou de outra. E amar inimigo não é que nem amar amigo, né? É diferente, mas a gente não deseja mal de volta. Não desejar mal de volta é o interrompimento desse processo de associação de mentes, porque a nossa mente já não ressona com a mente do espírito mal intencionado. O espírito, ele é mal intencionado, ele não é mal, ele é um espírito que pode ser até muito bom. É interessante falar isso porque tem uma passagem, eu não gosto muito de usar esse livro como referência, mas de qualquer forma aconteceu na minha cabeça, eu vou trazer para vocês. Tem um livro muito famoso que chama Violetas na Janela, né? E Violetas na Janela todo mundo conhece, né? Porque é bonitinho, né? Aquele livro. E tem a história da Patrícia lá, né? Existe um outro livro da Mariseca de Carvalho que eu acredito que talvez seja O Voo da Gaivota ou algum outro, que fala do pai dela. O pai dela era dirigente de centro espírita e já tinha uma evolução, talvez, moral um pouco maior, uma pessoa sob controle das suas emoções e tal. E ele conta uma história de um espírito que eles estavam tratando no centro espírita onde ele ia, e o espírito, chefe de gangue no umbral inferior, e aquelas coisas todas que a gente ouve, né? E mal intencionado, e né, vou quebrar tudo, vou arrebentar com tudo, vou quebrar perna, braço, aquelas coisas que a gente ouve em reunião mediúnica, né? Que a gente acaba dando até vontade de dar risada, mas a gente não faz isso porque não pode, né? Mas o homem era de assustar, e ele então convida, dentre outros métodos de tratamento, ele convida para que esse espírito malfazejo o acompanhe durante o dia, todo dia. Ele fala: você não precisa acreditar no que eu estou falando, vem e me acompanha durante o dia. Ou seja, ele convidou o obsessor a obsediá-lo, ou seja, a ficar com ele todo dia, o dia inteiro do lado dele. Um espírito que já se declarou contra, não só ele, como todos os outros daquele que trabalhavam no centro espírita. Não que a gente esteja aconselhando ninguém a fazer isso, né? Mas esse foi o caso. E o espírito, ele parece que convidou o espírito por um período de tempo, que eu não me lembro mais exatamente quanto que era. Antes do término desse período, o espírito se rende e na reunião mediúnica ele fala: não, realmente, eu já me convenceu, eu já vi que o caminho é por aí mesmo. E esse espírito que inicialmente entrou em contato com o pessoal do centro espírita, da reunião mediúnica e etc., para destruir aquele trabalho, ele se junta ao trabalho e vai ser um dos maiores contribuidores para o auxílio a tantas outras almas, tantos outros espíritos que foram possíveis serem tratados naquele centro espírita, e ele chegou à conclusão que ele tinha feito muito mal a muita gente e que a solução era fazer o contrário, fazer o bem a todas essas pessoas. E ele vai ser uma ferramenta importantíssima para acessar o resgate, o socorro de tantos outros espíritos no plano espiritual inferior, né? Ou seja,
Quando eu digo que o espírito é mal intencionado, mas ele não é mal, porque ninguém, na realidade, é mal por natureza. Está numa condição difícil ou comprometida, mas, eventualmente, se torna uma pessoa boa. Né? E isso talvez seja o caso da maioria de nós, né? Porque eu não acredito que no nosso passado a gente era melhor do que é hoje. Né? Se hoje a gente ainda é assim, no passado estava pior ainda. Né? Então, que isso seja um alerta para todos, para que a gente veja esse processo obsessivo de uma maneira diferente. E esse título fique na cabeça de todo mundo, né? O meu amigo obsessor. E eu tenho certeza que o processo obsessivo de cada um de nós vai diminuir quando não até deixa de existir, a gente fica mais tranquilo, menos preocupado e menos achando que tem que ir para o centro só para tomar passo, para se livrar do espírito inferior, mas para aprender com os esclarecimentos que a gente recebe lá com todo esse material espírita que os espíritos deixaram para Kardec, né? A gente vai, então, passar para a nossa prece final, né? Então, vamos todos nos unir mentalmente, embora à distância, mas sabemos que podemos nos conectar com esse padrão de pensamento, junto com essa energia superior que já se faz presente em torno de todos nós, irradiada pelos mentores espirituais de cada um de nós, os mentores da Casa São Francisco de Assis, todos esses que nos assistem nesse trabalho de hoje, os trabalhadores de Jesus, nos enviando estas vibrações de amor que nos fortalecem o espírito, nos fortalecem o corpo, nos trazem o equilíbrio e a paz, que essas energias nos auxiliem, nos fortalecendo a colocarmos em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus, principalmente o exercício do amor incondicional, nos transformando em melhores espíritos e transformando aqueles à nossa volta junto conosco. Que essas vibrações de paz e de fraternidade possam também estar em nossos lares, com os nossos familiares, os nossos amigos e entes queridos, e principalmente com os nossos adversários e inimigos, contribuindo para a diminuição do antagonismo entre nós e que, eventualmente, isso termine e possamos ver a todos como amigos, como irmãos. Que se espalhe por todo o mundo, que tanto necessita de energias do bem, de energias equilibrantes, em função de tudo aquilo que ainda somos testemunhas nos dias de hoje, e que auxilie ao plano espiritual no processo de resgate daqueles que partem em situações tão difíceis e naqueles que aqui ficam com a dor da separação, que possam todos ser consolados com as vibrações do plano superior. E que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus permaneça entre todos nós. Que assim seja.